Bom galera, em mais de 500 vídeos derrotando filmes de terror nesse canal, eu já vi de tudo. Já vi gente abrindo porta que não deveria, entrando em porão no escuro e confiando em estranho que claramente não bate bem da cabeça. Só que tem alguns casos que vão muito além do aceitável. E eu resolvi juntar os piores dos piores nesse vídeo e classificar cada um numa tier list de burrice. E o sistema vai de F a S+. Lá embaixo no F, a gente tem o que fritou o cérebro, que é pra quem fez uma ou duas besteiras. Aí vai subindo de nível, passando por desprovido de QI, cagada estúpido, burrão e anta, até chegar no S, que é o super burro, pra quem bateu 10 de 10 critérios de burrice. Só que acima de tudo isso, existe o S+, o líder supremo dos burros, um tier que eu criei especialmente pra um cara. E vocês vão entender muito bem porquê quando chegarem no final desse vídeo. E não importa se vocês viram os vídeos originais ou não, porque eu vou dar contexto suficiente pra todo mundo acompanhar e ficar tão putaço quanto eu. Porque essa lista sobe de burrice, cada caso é pior que o anterior, e eu posso garantir que tem gente aqui que teria mais chance de sobreviver decidindo tudo no cara ou coroa do que usando o próprio cérebro. Então bora lá. A gente começa pela Millie, uma garota que passou 10 anos em segurança máxima e aparentemente saiu de lá sem aprender nada, porque a primeira coisa que ela faz na nova vida é se mudar pra outra cela. Bom, a Millie tá morando num carro, se limpando em banheiro público e procurando emprego em qualquer buraco que esteja contratando. E a situação da garota é tão ruim que uma noite ela quase foi presa de novo, só por estar dormindo estacionada no lugar errado. Pois é nesse desespero que ela resolve ir fazer uma entrevista pra trabalhar como doméstica numa mansão de uma família rica. E pra causar uma boa impressão, a garota falsificou o currículo inteiro, colocou óculos falsos e inventou uma vida que não existe. Só que falsificar currículo é crime, e essa mula tá incondicional. Bastava a patroa pesquisar o nome dela e não só o emprego desaparecia, como a garota voltava pra trás das grades. Mas por algum milagre, a Nina contrata ela, e a Millie vai correndo se mudar pra mansão dos Winchester, achando que a vida finalmente tá melhorando. Nisso a garota chega na casa e logo no primeiro dia já dá pra perceber que ela não tem a menor ideia do que tá fazendo, porque a Millie sobe no móvel com o sapato e tudo pra limpar os lustres, e quem precisa chamar a atenção é a Cissy, a filha de 7 anos da patroa. A garota disse no currículo que era qualificada e experiente, e tá sendo corrigida por uma criança, né? Fora que quando a Nina leva a Millie pro quarto onde ela vai morar, que fica lá em cima no sótão, a garota percebe que a porta só tem fechadura pelo lado de fora, e a única janela do quarto não abre. E esse ser pensante acabou de ser de uma penitenciária de segurança máxima, viu um quarto que tranca por fora, com a janela lacrada, e mesmo assim resolve ficar. Suspeito, né galera? É um quarto que tranca por fora, uma janela que não abre, e uma casa isolada sem vizinhos. A Millie olha pra essa combinação de cativeiro gourmet, e pensa, é aqui que eu vou reconstruir minha vida. Pelo amor de Deus, né galera? A garota provavelmente achou que era melhor que a alternativa de dormir no carro, só que nesse quarto ela tem mais chance de ir de base do que voltando pra rua. E a Nina ainda entrega um celular novinho e um cartão de crédito pra garota usar, e a Millie aceita como se a milionária instável distribuísse mimos sem motivo. Ela ficou uma década trancada e não aprendeu que presente demais geralmente vem com coleira. Um celular rastreia a localização e lê mensagens. O cartão monitora cada compra, e a garota engoliu como se fosse um presente de Natal. Na manhã seguinte, a Nina já mostra que não bate bem na cabeça, porque a mulher desce gritando e acusando a Millie de ter jogado as anotações do discurso dela no lixo, sendo que a garota não encostou naquilo. O Andrew até aparece e acalma a situação, mas a Millie fica ali com cara de quem foi injustiçada e não faz nada para se proteger. Ela não grava nada, não documenta e nem pede uma ordem por escrito. Pois é galera, ali era o primeiro sinal claro de que a patroa monta situações para culpar ela, e a reação da Millie foi engolir e seguir varrendo. E logo depois, quando a garota tá limpando o banheiro da Nina, ela encontra uma pílula laranja jogada no vaso sanitário, e antes de conseguir investigar o que era, a Nina aparece nas costas dela como se fosse uma assombração, e muda de assunto. Ou seja, a patroa não tá tomando algum remédio sério, e a Millie guardou a informação e seguiu em frente como se fosse normal. Aí um tempo depois, a Nina liga pra ela e manda a garota buscar a Cissy na aula de balé. A Millie sai correndo, acha o lugar por conta própria, e quando chega lá, a Patricia liga pra Nina, e a mulher nega que mandou a Millie buscar a Cissy. É a segunda vez que a patroa arma uma situação e depois finge que nunca mandou nada, e essa anta ainda não pede ordens por mensagem. Um simples pode me confirmar por texto resolver qualquer manipulação futura, mas a Millie não documenta nem as coisas que deveriam salvar a vida dela. Sem contar que uma noite, a garota desce de madrugada com um baita decote pra sala de cinema do Andrew, e quando o próprio Andrew aparece e senta do lado dela pra assistir TV juntinho, a Millie fica ali em vez de subir e se trocar. O problema é que ela mora na casa do patrão e quem contratou ela foi a mulher do cara, e a garota tá de decote sozinha com o marido da patroa às 2 da manhã. É claro que a Nina apareceu, viu os dois e quase demitiu
demitiu ela na hora, mas a Millie só não perdeu o emprego porque implorou, e a Nina deixou passar com um aviso para se vestir direito e ficar longe do Andrew. E dias depois, durante uma reunião de chá com as amigas, a Millie ouve cada uma fofocando que a Nina ficou 9 meses internada em um hospital psiquiátrico, que existe um acordo pré-nupcial e que o Andrew é muita areia pro caminhãozinho da esposa, até porque as amigas da Nina deixam claro que ela não teria nada se não fosse pelo Andrew e pelo pré-nupcial. E o que essa garota faz com uma informação desse tamanho? Ela vai pro quarto e escreve num diário pessoal que o Andrew é um anjo e a Nina é uma completa maluca. E em vez de documentar as ordens e abusos como prova, a espertona tá registrando fantasias pelo marido da patroa. Esse diário pode ser achado a qualquer momento e usado contra ela como prova de obsessão. Acontece que quando a Millie finalmente volta ao banheiro da Nina pra checar os remédios, ela descobre que são pílulas de haloperidol. E galera, pra quem não sabe, haloperidol não é um remédio pra dormir melhor, é um antipsicótico pesado, usado para tratar psicose aguda, esquizofrenia e surtos graves. E quando alguém que precisa de haloperidol para de tomar por conta própria, pode ter um surto psicótico, paranoia e agitação violenta. A Nina parou de tomar. A patroa, que gritou sem motivo, manipulou a percepção da Millie 2 vezes na cara dela e ficou 9 meses internada, não tá tomando remédio que mantém ela estável. E a Millie até liga pra uma amiga pedindo indicação de outro trabalho, demonstrando que quer sair dali. Só que no final das contas, ela não vai embora. Fora que a essa altura as coisas já não batem de jeito nenhum, porque lá no começo, a Nina contou pra Millie que tava grávida. Depois, pras amigas no chá, disse que não tava grávida, mas que estão planejando. E aí o Andrew revela que a Nina tem insuficiência ovariana e não pode ter filhos. E galera, são 3 versões completamente diferentes da mesma história. Nenhuma bate com a outra, e a Millie não conectou nenhuma delas. E como se tudo isso não fosse sinal o bastante pra vazar daquela casa, uma noite a garota escuta gritos vindo do quarto do casal, desce correndo e dá de cara com a Nina, segurando um pedaço de vidro todo ensanguentado. E a reação da Millie foi voltar pro quarto, fingindo que não viu nada. A garota não ligou pra polícia, nem pro oficial de condicional. Ela não fez absolutamente nada. Viu sangue e vidro quebrado na mão de uma mulher que parou de tomar antipsicótico, e a decisão dela foi voltar a dormir. Se eu fosse oficial de condicional dessa garota, eu já tinha desistido. No dia seguinte, a Nina se desculpa, doa um monte de roupas pra Millie e manda a garota comprar o ingresso pra um musical no sábado e reservar um hotel. E a Millie aceita as roupas sem pensar 2 vezes, até porque essa é uma mulher que manipulou a cabeça dela, gritou sem motivo, parou de tomar o antipsicótico e tava segurando um vidro ensanguentado na noite anterior. Coisa normal, né, galera? Se a Nina surtar qualquer dia e acusar a garota de ter roubado as roupas dela, é a palavra de uma ex-detenta incondicional contra a de uma milionária. E como não tem nenhuma prova de que foi um presente, isso vira roubo na hora. No fim da semana, a Nina viaja com a Cissy, e o Andrew oferece ir junto com a Millie pro musical, já que os ingressos não foram reembolsados. E a garota aceita. O Andrew é o patrão casado, a Millie tá usando as roupas da esposa e ainda tá incondicional. E mesmo assim ela aceita sair pro teatro, jantar e dançar coladinho com o cara. E no jantar, o Andrew faz questão de soltar aquele papo clássico de que a esposa é difícil e que todas as conversas terminam em ataque verbal, que é basicamente o discurso que qualquer pessoa usa pra justificar o que tá prestes a fazer. Até porque no final da noite, quando o celular da Millie morre no hotel e ela consegue ligar de volta, a garota recebe dezenas de mensagens da Nina demitindo ela, e em pânico, a garota corre pro quarto do Andrew, e antes de entrar, a Millie para e fala pra si mesma para não fazer cagada. Ou seja, ela sabia que era errado, não foi um impulso e nem a cachaça. Ela se avisou e mesmo assim relaxou com o patrão. E no dia seguinte, assim que voltaram pra casa e confirmaram que a Nina não tinha chegado, os dois repetiram tudo de novo. A primeira vez até poderia pôr a culpa nas bebidinhas da noite, mas a segunda vez, ela foi pro tudo ou nada, já que a mulher tava sóbria. E essa garota pode perder o emprego, a liberdade e os 5 anos que ainda tem de condicional numa tacada só. E quando a Nina volta e confronta os dois dizendo que sabe de tudo, o Andrew olha pra mulher e fala que ela tá imaginando coisas outra vez, bem na frente da Millie. E essa mulher vê o Andrew fazer exatamente a mesma coisa que a Nina fazia com ela, mentir na cara dura e fingir que a outra pessoa tava maluca. E em vez de perceber o padrão, ficou do lado do cara. Fora que a Millie ainda tem a ideia de perguntar se a Nina quer ajuda pra arrumar as malas. Provocar uma milionária instável que parou de tomar antipsicótico estando incondicional é basicamente cutucar um leão com um palito de dente e achar que ele vai ficar de boa. E aí finalmente cai a máscara do Andrew, e a Millie descobre tarde demais que entrou na fila de mulheres que já passaram por aquela casa. Antes da Nina, existiu uma ex-noiva chamada Kathleen, que sumiu sem deixar rastro. Depois veio a Nina, que o Andrew trancava no sótão dizendo que o cabelo é um privilégio, exatamente no mesmo quarto que ofereceram pra Millie no primeiro dia. E antes do confronto final, o cara ainda demitiu o Enzo, o jardineiro que era a única pessoa fora da família que podia avisar alguém. E quando a Nina volta sozinha pra tirar a Millie da casa, ela é jogada escada abaixo pelo próprio marido. E a empregada, que ignorou todo o sinal o filme inteiro, foi a única que sobrou pra reagir. E assim, galera, a Millie só não vira a próxima Kathleen por pura sorte e conveniência do roteiro. O filme passa 2 horas pintando o Andrew como um predador grande, forte e calculista. E na hora que ele precisou neutralizar uma garota muito menor que ele, o cara apanhou. E a Millie escapou de um mata-leão de um homem muito maior, que teria quebrado o pescoço de qualquer pessoa real em segundos.
anos, só porque o roteiro precisava dela saindo viva. E mesmo que ela tivesse desesperada, galera, não muda o resultado, né? O lugar inteiro gritava perigo, e a Millie tinha 10 anos de cadeia pra reconhecer cada sinal, mas ela escolheu dar em cima do patrão. E ainda por cima, o filme termina com a Millie virando uma espécie de vingadora de esposas que sofrem com o marido, como se uma garota que passou o filme inteiro caindo em todo tipo de manipulação tivesse cabeça pra resolver a vida dos outros. E antes de fechar a conta sobre esse aqui, deixa eu explicar os 10 critérios de burrice que eu vou usar pra cada passo dessa lista. O número 1 é ignorar sinal de alerta óbvio na cara, tipo o pessoal em um massacre da serra elétrica que entra numa casa cheia de ossos pendurados nas paredes e continua vasculhando os cômodos como se fosse normal. O segundo critério é receber aviso direto de outra pessoa e desconsiderar, tipo o pessoal em Sexta-feira 13, que escutou o velho louco, Crazy Ralph, avisar que o acampamento Crystal Lake é amaldiçoado e vai pra lá de qualquer jeito. O terceiro é que dava pra saber pelo background ou experiência prévia, tipo o prefeito de Tubarão, que viu a primeira vítima e mesmo assim deixou a praia aberta no feriado. O quarto é repetir o mesmo erro depois de já ter dado ruim, tipo o casal em atividade paranormal, que vê a porta se mexer sozinha e na noite seguinte volta pra mesma cama. O quinto é se teve chance real de escapar e desperdiçou, tipo o Chris em Corra, que liga pro amigo contando que tem coisa estranha na família da namorada, e mesmo assim continua na casa em vez de ir embora. O sexto é causou a situação inteira sozinho, tipo o Jack em O Iluminado, que aceitou ser zelador de inverno no hotel isolado, mesmo sabendo que o anterior enlouqueceu e finalizou a própria família lá dentro. O número 7 é que piorou a vida de todo mundo ao redor, tipo qualquer cara em um filme de zumbi que abre a porta sem checar e contamina o prédio inteiro. O oitavo é quem foi carregado por outro personagem em vez de carregar, tipo o namorado de Slasher que passa o filme chorando enquanto a Final Girl resolve tudo. O nono é quando falha fisicamente quando precisou reagir, tipo errar um tiro, uma martelada ou apagar na pior hora possível, tipo a vítima clássica que tropeça correndo na floresta sem ter nenhuma pedra no chão. E por fim o décimo, quase morreu ou morreu de pura burrice, sem desculpa de azar, tipo o adolescente que ouve um barulho no porão e desce sem acender a luz. Cada caso aqui é avaliado em cima desses 10, e quanto mais critério batido, mais alto é o tier. Então, fechando a conta, a Millie bate 6 dos 10 critérios de burrice. A garota ignorou todo o sinal de alerta que apareceu na cara dela, tinha um quarto que trancava só pelo lado de fora com a janela lacrada, e parecia um cativeiro gourmet. A patroa montou o teatro das anotações sumidas pra ter como culpar a Millie depois. A Millie achou pílulas jogadas no vaso, que era haloperidol, um antipsicótico pesado. Ouviu 3 versões diferentes da gravidez que nunca bateram entre si, e ainda viu o vidro ensanguentado na mão da Nina às 2 da manhã. Fora isso, ela recebeu da amiga da Nina o aviso direto de que o celular e o cartão que ela recebeu eram rastreados e controlados. E mesmo assim, seguiu usando como se ela tivesse sido dito. Ela repetiu o erro de cair na cama do Andrew no dia seguinte sóbria, depois de ter dado ruim na noite anterior. Ela tinha como saber identificar um manipulador depois de 10 anos na cadeia. Teve várias chances de ir embora e não foi em nenhuma. E no final, ainda quase pagou caro pela boa fé que tinha pelo Andrew. Ela causou a situação toda? Não, ela foi recrutada pela Nina. Ela também não piorou a coisa pra todo mundo. Foi mais vítima do que causadora. Carregaram ela nas costas? Não tecnicamente. Ela agiu por conta no final. E também não falhou fisicamente. Ela conseguiu reagir quando precisou. Por isso, a nossa estreante, a Millie, fica no Tier C, cagadamente estúpida. E agora, bora pro próximo réu. Se vocês acharam que a Millie foi burra, esperem só ver o que acontece quando um grupo de ativistas decide invadir um matadouro sem plano nenhum. Porque aqui a gente vai ter 2 burros que competem pra ver quem toma a pior decisão da noite. Bom, tudo começa com a Nasha, a líder de um grupinho ativista chamado Animal Army, decidindo que vão invadir um matadouro naquela mesma noite, para libertar uns porcos. Só que a decisão é tomada na hora, sem uma rota de fuga, sem saber quantas pessoas moram na fazenda, e sem confirmar se os porcos ainda estavam lá. Aí quando eles chegam e descobrem que o lugar tá completamente vazio, a missão vai pro brejo. E o que qualquer pessoa com um neurônio funcionando faria nessa hora? Bom, iria embora, né? Acontece que a Nasha olha pro matadouro vazio e decide que já que vieram até ali, pelo menos vão pichar as paredes. Ou seja, a líder transformou uma missão fracassada em vandalismo, porque aparentemente voltar de mãos vazias era pior do que ser presa, né? E aí a coisa escala num ritmo absurdo, porque o Yaku, um dos irmãos que mora na fazenda, aparece para confrontar o grupo sozinho. A Nasha manda render o cara, então de invasão frustrada, virou vandalismo, e depois sequestro e tortura na mesma noite, porque eles pegaram as pinças elétricas que servem para sedar os porcos e enfiaram na cabeça do Yaku. E quando a Mirth percebeu que ia ser de tortura para finalização, ela gritou pra Nasha parar, só que o Yaku
cometeu o erro de chamar a maluca de louca. Aí a Nasha colocou a máquina no máximo e só depois disso, a Mirth correu para desligar as pinças, com o cara já espumando no chão. E cada passo que essa mulher dava era um crime mais pesado que o anterior. E numa noite só, ela conseguiu colecionar invasão, vandalismo, sequestro, tortura e tentativa de homicídio. É quase uma corrida criminosa pelo Código Penal, né? Acontece que, paralelo a tudo isso, o Jonas, pai da família, chega na fazenda e rende os ativistas que tinham ficado na casa com uma espingarda. E aqui entra o segundo burro da noite, o Jonathan, ou Jonathan se você preferir. É o filho mais novo do Jonas. E esse cara vê o pai controlando a situação e faz a única sugestão inteligente da noite inteira, que é chamar a polícia. Só que o pai ignora, e o Jonathan simplesmente desiste. O cara sugeriu uma vez, ouviu um não e nunca mais tocou no assunto. Fora que o Jonas entrega uma arma pro filho e sai para caçar os ativistas. E o Molenga fica ali segurando a espingarda parado feito uma estátua de jardim, porque aparentemente ter uma arma e ser o único cara racional naquela fazenda não foi motivação suficiente para tomar uma atitude. E para piorar, a Mirth consegue invadir a casa, achar um celular e começa a ligar para a polícia e também para a ambulância, já que o Jaco, o irmão do Jonathan, estava ferido e precisava de socorro urgente. E o que esse jumento faz quando encontra a garota no telefone? Ele impede a ligação. O idiota arrancou o celular da mão dela porque ficou chateado que a Mirth tinha usado ele para entrar na fazenda. E é sério, galera, o cara priorizou o ego magoadinho dele, em vez de deixar a polícia vir, porque a polícia era a única coisa que faria essa situação parar de piorar. E o Jonathan fez questão de jogar essa chance no lixo, por conta de sentimentozinho ferido. Se eu fosse o Jaco vendo essa cena depois, eu voltava só pra dar um tapa nesse idiota. E como se barrar a ligação não fosse o bastante, o cara leva a Mirth e a Nasha pro freezer e tranca elas lá dentro. Até aí tudo bem, uma das poucas ideias boas da noite. Só que as garotas derrubam ele lá dentro e saem correndo sem trancar a porta. Ou seja, o cara tentou prender as ameaças e virou o cara que quase ficou preso. Depois disso, o cara vai procurar as garotas pelo matadouro sala por sala, e faz isso de um jeito tão desleixado que a Nasha consegue passar por trás dele e trocar de sala sem ser notada. E quando finalmente ele encontra a Mirth e aponta a arma, o Molenga não atira porque gostava da garota. Esse é o tipo de cara que abre a porta pro ladrão se ele pedir com jeitinho. Agora voltando pra Nasha, porque essa mulher não parou de colecionar cagadas em nenhum momento da noite. Depois de toda a tortura e do Jaco cair no tanque de água fervente, a Nasha e a Mirth precisavam fugir do matadouro o mais rápido possível. E no meio da fuga, essa anta ainda abandona a Mirth pra trás para cobrir só ela mesma. E logo depois, para num canto qualquer para discutir ciúmes, achando que aquela era a hora perfeita para interrogar a Mirth sobre o relacionamento dela com o Jonathan. Isso com o Jonas caçando todo mundo a poucos metros de distância, prioridade zero e instinto de sobrevivência negativo. Fora que enquanto a Nasha cuidava do draminha sentimental, o Jonas pirou de vez lá fora. O cara viu o Jaco batendo as botas e largou o resto da sanidade que tinha. Ele esmagou o Humphrey com um trator, enfiou um gancho na dona e jogou ela pros porcos. E o Jonathan, ele continuava querendo resolver tudo na conversinha, sem contar que os invasores acabaram com o irmão dele de uma maneira brutal, e o Molenga ainda queria soltar todo mundo numa boa. Até o pai dele chamou o cara de fraco, e nesse ponto é meio difícil discordar, né? E quando a Mirth finalmente acaba com o Jonas usando uma serra circular, e parece que o pesadelo tinha terminado, ela comete o erro de soltar a Nasha. E nos primeiros 30 segundos de liberdade, a psicopata atravessa um facão no peito do Jonathan. O cara que nunca quis machucar ninguém, que tava abraçando a Mirth achando que tudo tinha acabado, foi finalizado pela mesma mulher que a Mirth acabou de salvar. Fora que a justificativa da Nasha foi que o Jonathan era um assassino de porcos, sendo que segundo o próprio irmão do cara, ele nem ajudava na fazenda. Ou seja, essa mulher inventou uma desculpa e enfiou a faca no peito do único aliado que elas tinham. E a loucura não para por ali, porque depois de cravar o facão no Jonathan, a Nasha decidiu que a Mirth também precisava ir de base por ser testemunha. E o absurdo é que essa mulher foi resgatada pela Mirth, que fez um torniquete na perna dela, carregou ela pelo matadouro inteiro e arriscou a própria vida para manter essa maluca respirando. E o troco foi tentar acabar com a garota. A Nasha nunca foi uma ativista de verdade. Essa mulher usava a causa animal de fachada para fazer o que realmente gostava, que é agredir e finalizar gente, sem um pingo de instinto de sobrevivência ou gratidão. E como eu disse lá no Como Derrotar do Dia da Carne, essa aí queria muito ir de base ou ir pra cadeia. E pelo menos um desses desejos ela conseguiu, né? E pra terminar a noite, depois que a Mirth deu uma pistolada de abate na testa da Nasha pra escapar viva, a filha caçula do Jonas, que ficou escondida durante toda a invasão, apareceu no fim e atirou na garota para cobrar o que tinha acontecido com o pai dela. Ou seja, no final ninguém saiu inteiro daquela fazenda. Agora sobre o Jonathan, o cara bate 7 dos 10 critérios de burrice. Ele recebeu da Mirth o aviso direto que precisava chamar a polícia e a ambulância porque o Jaco estava ferrado. E mesmo assim o cara barrou a ligação, bem na hora que ele podia desescalar a noite. E ele tinha como saber que aquele grupo não tava ali pra conversa, né? O cara já tinha sido amarrado, etiquetado, viu a casa tomada e depois viu o próprio irmão todo destruído no paredão. Mesmo assim ele repetiu o erro de tentar resolver tudo na conversa. Hesitou quando estava com a Mirth na mira, tentou prender as duas no freezer e acabou sendo derrubado. E ainda tentou parar o pai tarde demais. O cara teve a chance real de deixar a polícia entrar no jogo e desperdiçou, o que piorou tudo pra família. Porque depois que o Jonas viu o Jaco batendo as botas,
zumbis. Acabou qualquer chance de sanidade ali. O Jonathan falhou em não garantir que a Nasha estava neutralizada, e por isso acabou indo de base, abraçado na Mirth, com a psicopata solta atrás dele. Ele não causou a situação toda, isso foi a Nasha, e não foi carregado por outros. Mas o cara abaixou a guarda na pior hora possível. Por isso, o Jonathan fica no Tier B, de burrão. Já a Nasha bate 10 de 10 nos critérios de burrice. Ela ignorou o sinal óbvio quando invadiu o matadouro, viu que não tinha porco nenhum ali, e mesmo assim decidiu transformar a missão fracassada em vandalismo. Ela recebeu um aviso direto da Mirth para parar de torturar o Yaku, e em vez de parar, colocou a máquina no máximo. Como líder do grupo, ela tinha a obrigação de saber que aquilo ia escalar, até porque foi ela que manipulou a Mirth, organizou a invasão e empurrou todo mundo pro buraco. Ela repetiu o erro em cada passo: a invasão, a pichação, o sequestro, tortura e finalização. E teve a chance de fugir depois que o Yaku caiu no tanque, e depois do freezer, mas ela preferiu parar para discutir ciúmes com a Mirth, com o Jonas caçando todo mundo a poucos metros. Ela piorou a vida de um aliado e do inimigo, e foi carregada pela Mirth com um torniquete na perna. Falhou fisicamente tentando atacar o Jonathan, e ainda finalizou o único cara que tinha acabado de ajudar a Mirth. Aí ela tentou finalizar a última testemunha e tomou uma pistolada de abate na testa. Por isso, a Nasha fica no Tier S, de super burra. Agora a gente vai entrar num hospital, onde literalmente ninguém faz uma coisa certa, porque esse é o primeiro filme onde todo mundo fica abaixo da média, só tem imbecil. O William é um cara famoso e rico, que foi até essa clínica para dar uma aumentada na pistola e fazer uma lipo, tudo no sigilo. Só que quando o apocalipse zumbi estoura no hospital, o cara consegue fugir dos infectados e vai parar na cozinha. E é aqui onde a coisa fica boa pra ele, porque a cozinha é perfeita para sobreviver. Tem comida e água, facas afiadas, panelas pesadas e porta para barricar. E o cara podia ficar ali por dias, tranquilo, até as autoridades resolverem a situação. E o que o William faz com toda essa vantagem? Ele abre uma garrafa de vodka e começa a beber com a Oksana. Ou seja, o cara trocou semanas de segurança por uma rodada de vodka no meio do apocalipse, né? E como se beber vodka durante um surto zumbi já não fosse suficiente, a Oksana fica tão agradecida por ele ter salvado a vida dela, que decide dar um presente especial, porque ela não queria ir de base virgem. Só que o William tinha acabado de operar o equipamento, a peça ainda estava fresca da cirurgia, e o cérebro do cara simplesmente desligou, porque o sangue parou de circular pra cima, e o molenga desenfaixou a ferramenta e foi lavar na pia. Acontece que a água estava fervendo e queimou a ponta da lança, e na tentativa de aliviar a dor, a Oksana pega um frasco achando que era pomada e passa direto na ferida. Só que o tapado nem conferiu o que estava sendo passado na própria ferramenta, e era álcool. E digamos que álcool não combina muito bem com queimadura, né galera? Aí pra ver o que tinha passado, a garota acende um fósforo perto da substância inflamável, e fazendo isso, ela cria o primeiro show de pirocatecnia. Fora que no desespero para apagar o fogo, a Oksana pega o extintor e já tem a peça do coitado, decapitando o berimbau de vez. A linguiça desse coitado passou pelas crônicas de fogo e gelo em questão de segundos, e os gritos dessa tragédia toda ainda traíram os zumbis pra cozinha. E depois de toda essa tragédia, o William pega o que sobrou, agarra uma faquinha e abre a porta da cozinha para enfrentar o corredor cheio de zumbis. Nisso o cara ativou o modo sem cérebro e saiu pro meio dos infectados sem um plano e sem uma arma decente. Aí ele bateu as botas na hora. E a única coisa útil que isso fez foi dar uma brecha pra Oksana escapar. Pois é, se tem um cara que é a prova viva de que pensar com a cabeça de baixo tem o seu preço, esse aí é o William. Agora o Michael é outro nível de burrice. Esse é um dos mais tapados dessa lista. E olha que a competição é forte, pois tudo começou quando o Pamonha decide acompanhar a namorada para uma cirurgia no hospital, e o detalhe é que o Michael tem hemofobia, que é o medo irracional de sangue, ou seja, o cara foi pro único lugar do mundo onde o sangue é garantido, e só de ver uma enfermeira com roupas manchadas no corredor, o jumento já começou a passar mal, fora que o Michael ainda confiou cegamente no Daniel, um cara que trabalhava no hospital, e usava o cartão roubado de um médico para acessar áreas que ele não devia, e se aproveitar das pacientes inseguras pós-cirurgia, pois o jumento seguiu esse pervertido até uma área restrita do hospital, e o Daniel simplesmente sumiu para ir se dopar no armazém de remédios, deixando o Michael sozinho num corredor que ele nunca devia ter pisado. Acontece que sozinho ali, ele encontra uma mulher amarrada numa maca com a boca completamente deformada, e esse imbecil, em vez de filmar com o celular, pegar evidências e sair de fininho, ele resolve tirar a máscara de contenção da criatura, e depois ele sai correndo da sala deixando a porta aberta, ou seja, toda a infecção inicial e toda a matança dentro do hospital é basicamente culpa desse cara, porque o Michael tirou a máscara da paciente zero e deu um passe livre para ela escapar e espalhar o vírus pelo hospital inteiro. Fora que o Daniel ainda viu a criatura, mandou o Michael sair dali rápido e fingir que nunca tinha visto aquilo. E mesmo assim o jumento saiu em pânico para invadir a sala de cirurgia. E olha que ele estudou um ano de medicina. Ele deveria pelo menos ter um pingo de noção de que não se tira a mordaça de um paciente desconhecido, e que muito menos deveria invadir uma sala de cirurgia, né? E a incompetência do Michael não para nesse momento, porque o cara tem um padrão de apagar nas piores horas possíveis. Primeiro ele se auto-anestesiou batendo a mão na seringa quando invadiu a sala de cirurgia. Depois, lutando com
contra um zumbi com um suporte de soro, ele levantou o suporte alto demais, acertou uma lâmpada na própria cabeça e se eletrocutou, desmaiando de novo. Aí mais tarde, o Daniel nocauteou ele nos corredores achando que era infectado. Eram 3 apagões em menos de um dia, sempre na pior hora possível, virando peso morto pra alguém carregar. Sem contar que mais tarde, quando o Yona é mordido por uma zumbi e o grupo decide amputar o braço dele para evitar a infecção, o Michael participa da operação usando um machado improvisado, em vez de procurar uma serra cirúrgica que estava no armazém do hospital. Aí a cabeça do machado sai do cabo no meio da amputação, e o Yona quase sangrou ali mesmo, porque ninguém pensou em torniquete antes, nem em anestesia local. E lembrando que o imbecil do Michael fez um ano de medicina, era pra ele saber pelo menos que a amputação não se faz com o machado e sem torniquete. E quando o grupo tava tentando escapar pelo telhado, a única porta que faltava abrir tava ali na frente deles. Aí o cara acerta uma vez na vida e monta uma bomba improvisada para arrombar a porta. Não que esse seja o melhor método para abrir uma porta, mas o problema é que esse imbecil nem tentou abrir direito, porque a Allison chega, empurra a porta pro lado e ela abre, porque era de correr. Fora que para reconquistar a Allison, o Michael ainda se ofereceu para descer primeiro por uma tubulação de resíduos químicos do hospital, achando que ia provar coragem. Só que assim que ele sentiu o cheiro, o jumento vomitou por tudo lá dentro, passando vergonha de novo na frente da namorada. Esse é o tipo de cara que transforma qualquer tentativa de heroísmo em humilhação pública. E no final, quando o Michael ativa o explosivo nos túneis para acabar com os zumbis, a explosão abre todas as tampas de bueiro da cidade e libera os infectados à superfície, espalhando a pandemia. Ou seja, o cara causou o surto inicial tirando a máscara e a pandemia final ativando a bomba. E depois de sobreviver a tudo isso por um milagre, o idiota vai pro meio da estrada todo cagado pedir ajuda, parecendo exatamente um infectado. Aí a Allison, que tava dirigindo na estrada, viu que parecia ser um zumbi e atropela o coitado em cheio, finalizando o namorado achando que era um infectado. E esse imbecil deve ter achado que aquele tanto de cocô devia ter dado algum poder pra ele parar o carro com a mente, né? No final das contas, o William tinha a cozinha perfeita para sobreviver, com comida, água e portas para barricar, e jogou tudo no lixo porque pensou com a cabeça de baixo. Ele perdeu a pistola, atraiu os zumbis com um show de pirocatecnia e perdeu a vida numa noite só. Ele bateu 9 dos 10 critérios de burrice, por isso o William fica no tier A adianta. Já o Michael bateu 10 de 10. Ele causou a infecção inicial tirando a máscara e deixando a porta aberta. Recebeu o aviso direto do Daniel para não sair dali e ignorou. O cara tinha um conhecimento mínimo por ter estudado um ano de medicina, se bem que eu duvido que esse imbecil tenha ficado acordado em uma aula. Ele repetiu o erro apagando 3 vezes, teve a chance de ficar de fora da cirurgia e foi mesmo assim. Além de causar a situação inteira do hospital, ele piorou pra cidade ativando uma bomba nos túneis, foi carregado por todo mundo, falhou fisicamente em cada confronto e foi finalizado pela própria namorada no meio da estrada. Por isso, o Michael fica na categoria S de super burro. O filme até pode ser de comédia, então a burrice é esperada, só que o Michael extrapolou os limites. E o mais impressionante é que ele nem conseguiu o S+, porque por mais tapado que ele seja, ele nunca fugiu do perigo e voltou por vontade própria. Essa proeza ainda é de um certo pai de família, que vocês vão conhecer muito em breve. Se vocês acharam que o Michael era burro, agora a gente vai conhecer um cara que é um forte candidato para dividir o pódio com o nosso imbecil favorito. O Diego é o tipo de pessoa que a minha esposa chama de boquinha de sacola, e vocês vão entender muito bem por quê. Bom, tudo começa quando o Diego e a namorada Sage alugam uma casa à beira de um lago para passar uma semana de férias. E o plano do cara era pedir ela em casamento no pôr do sol, usando o anel da avó dele. E antes de alugar, esse cara nem pesquisou direito a região, porque uma busca básica em notícias locais já mostraria casais desaparecidos no lago. Isso já deixaria a viagem com cara de cilada. Só que quando eles chegam na casa, descobrem que o outro casal, assim e o Will, também reservou o lugar pro mesmo período. E em vez de resolver a situação de forma lógica, tipo checar quem reservou primeiro e mandar o outro casal procurar um hotel, o Diego simplesmente aceita a proposta da Cindy de dividir a casa com 2 completos desconhecidos. Já a Sage demonstrou desconforto desde o início, mas mesmo assim o cara concordou numa boa. Depois, como se não bastasse, o cara ainda comprou a promessa da Cindy de apresentar o livro dele para um escritor famoso, porque o jumento engole qualquer promessa de contato profissional jogada por uma estranha, que ele acabou de conhecer 5 minutos atrás. Até porque o boquinha de sacola não consegue manter a boca fechada pra nada, e foi contando pro Will sobre a traição que a Sage cometeu no passado. Sobre o plano do pedido de casamento, ele mostrou o anel da avó e desabafou sobre as inseguranças do relacionamento. E além de dividir a casa, o casal ainda comeu e bebeu tudo que o Will preparava na cozinha, como se uma comida feita por estranho suspeito viesse com o selo da Anvisa. Fora que depois de mostrar o anel pro Will, o jumento ainda deixou a herança da avó escondida no mesmo lugar do carro, que o estranho já tinha visto. O Diego é o tipo de cara que entrega tudo de bandeja, sem nem perceber que tá distribuindo munição pra psicopatas. E cada
informação que essa anta soltava virava uma arma nova pro Will e pra assim separarem o casal. E a traição do passado virou uma chantagem emocional, e as inseguranças do relacionamento viraram provocação. Nem no fim do mês, a geladeira da sua casa fica tão vazia quanto a cabeça desse cara. Fora que quando assim chama o Diego pro quarto dela só de toalha, pedindo ajuda para achar as lentes de contato, o cara simplesmente vai. Nisso a mulher tá de toalha, pede pra ele mexer na bolsa de maquiagem dela, pede pra pegar roupa na mala, e o burrão faz tudo sem questionar. E como eu disse no vídeo sobre esse filme, eu não chegaria perto dessa mulher de toalha, nem que ela estivesse pegando fogo. No máximo, eu falaria pra ela pular no lago, só pra não dizer que eu não prestei socorro. E o mais simples era falar pra assim procurar pela Sage, pois agora ele tava ocupado, o que não era mentira, né? E pra piorar, depois de toda essa situação, o cara não contou nada pra Sage e escondeu tudo. Aí assim chegou o primeiro e contou uma versão distorcida, plantando desconfiança no relacionamento. E nessa hora, quem conta primeiro já larga na frente, né? Porque a Sage só ouviu a versão da Sim. Sem contar que quando o Will rouba o anel da avó dele e usa pra pedir assim em casamento na frente de todo mundo, o Diego fica putaço, confronta o cara e ouve uma historinha triste sobre assim estar traindo o Will. E o que esse jumento faz? Aceita a desculpa, faz um acordo e deixa o cara ficar com o anel em troca da promessa de apresentar o livro dele para um escritor famoso, em vez de ter chamado a Sage pro canto, contar a verdade na hora e dizer que esses dois são malucos e ir embora de uma vez. Porque não existe nenhuma desculpa que justifique alguém roubar uma herança de família para fazer um pedido de casamento. E o Diego engoliu essa como se fosse normal, né? E o que me deixa mais pistola é que o Diego deixou a Sage ir sozinha com o Will quando ele se ofereceu para comprar comida, e o cara tentou ir junto, mas quando assim insistiu para ele ficar, o molenga simplesmente recuou. É sério que nenhum momento passou pela cabeça desse jumento que deixar a namorada sozinha com um cara estranho e extremamente suspeito era perigoso. E mesmo depois de deixar a Sage ir sozinha, o Diego nem manteve ligação aberta com ela, não deixou o celular gravando o que assim tentasse fazer, e nem fez o mínimo para acompanhar o que estava acontecendo lá fora, até porque quando a Sage voltou e foi chorar no quarto, tava na cara que alguma coisa tinha acontecido. E em vez de conversar na hora e resolver, os dois ficaram escondendo coisas um do outro, que é exatamente o que os psicopatas queriam. E quando finalmente o casal descobre as câmeras escondidas, a sala de vigilância, e percebe que os psicopatas planejaram tudo desde o começo, o Diego ganhou uma chance perfeita de agir. Só que em vez de pegar umas facas na cozinha e os HDs como prova e vazar dali o mais rápido possível, o cara fica ali quebrando equipamento até os psicopatas aparecerem. Ele desperdiçou o elemento surpresa fazendo pirraça com o equipamento. Fora que na hora de fugir de carro, o Will grita que dormiu com a Sage, e o Diego simplesmente trava. Nisso o cara fica pensando no meio de uma fuga de dois psicopatas, e assim aproveita para pegar outro veículo e bater neles. E é sério galera, o idiota não pensou no fim de semana inteiro e decidiu pensar agora, né? E na hora de lutar pela vida, o Diego prova que a minha nota 1 foi generosa, pois o cara tava com um atiçador de brasas contra a Sim, que é menor e já tava ferida. Ele só precisava esperar ela se aproximar e atacar. E o que essa anta faz? Ele joga o atiçador de longe e erra. Ele largou a única arma que tinha, depois desmaiou assim com um chute. E em vez de garantir que ela não voltaria, ele saiu correndo mancando e quase foi finalizado pelo Will. O Diego nunca traiu a Sage, e isso é basicamente a única qualidade que o cara tem. Só que fidelidade não salva ninguém de psicopatas, e quem realmente carregou a sobrevivência nas costas foi a Sage. Ela bolou o plano de atrair os psicopatas pra fora, descobriu os óculos falsos, finalizou o Will com o machado e acabou com assim nas hélices do barco. Ou seja, o Diego foi o pacote que a Sage carregou nas costas, igualzinho o Michael de UTI Zumbi. E pra dar a nota do Diego, o cara bate 10 de 10 nos critérios de burrice. Ele ignorou todo o sinal de alerta que apareceu, recebeu um aviso da Sage e não ouviu. Ele tinha como saber de tudo, porque casais já tinham sumido na região. Repetiu o erro, entregando informação atrás de informação. Teve várias chances de escapar e não aproveitou nenhuma. O cara causou a situação aceitando dividir a casa. Piorou pra namorada porque cada segredo virou uma arma dos psicopatas. E foi carregado pela Sage do começo ao fim. O cara foi fisicamente incompetente, até com o atiçador na mão, e quase morreu de burrice pura. E a nota que o cara recebeu no vídeo foi 1, só porque ele saiu vivo, o que sinceramente foi mais mérito da Sage do que dele. Por isso o Boquinha de Sacola fica no Tier S, de super burro. Ele entra como o primeiro dos super burros, porque foi bem mais burro que a Nash e o Michael. Agora falta pouco pro topo dessa lista, e o próximo é tão absurdo e tem tanta burrice que eu nem sei por onde começar. Galera, chegou a hora. Essa é a mula final. O Pamonha, que é sempre mencionado no canal. O sujeito que definiu e elevou os parâmetros de burrice. O cara mais desprovido de inteligência que já passou por essas bandas. Tudo
começa com a família Dalton tirando umas férias numa pousada na Itália, onde o Ben conhece o Perry, um inglês que chegou todo carismático e simpático. E o cara ficou tão encantado com a família do Perry, com a forma que ele controlava tudo e como o Ent era comportado, que começou a sentir inveja sem nem perceber que isso cegava ele pros sinais. Só que nos primeiros minutos de conversa, o Perry já oferece dar uma volta de moto com a Agnes, a filha de 12 anos do Ben, e os dois pais simplesmente deixam a criança subir na moto de um completo estranho. Pois é, galera, não existe desculpa nenhuma pra isso. Não importa o quanto o cara pareça simpático, você não entrega sua filha pra um desconhecido dar uma volta no bairro, ainda mais considerando que você tá em outro país. Acontece que o Perry usa a Agnes para se aproximar do casal, e em poucos dias, os quatro viram grandes amigos. Aí quando as férias acabam e a família volta pra Londres, o Perry manda um cartão postal, convidando eles para passarem um fim de semana na fazenda dele no interior da Inglaterra. E a Louise, que é a única adulta com um pingo de bom senso nessa família, falou que era loucura viajar pra casa de gente que mal conheciam. Só que o imbecil convenceu ela, e a coitada cedeu. Fora que esses dois passaram o endereço da casa para desconhecidos que mandaram o cartão. E quem que faz isso hoje em dia? Já que redes sociais existem, justamente para trocar informações sem entregar onde você mora, e passar o endereço da sua casa para estranhos, é basicamente dar um mapa do tesouro para quem quiser te visitar sem aviso, ou te fazer um assalto surpresa, né? E quando chegam na fazenda, os sinais de alerta começam a brotar que nem mato na calçada, já que o Perry tá bem saidinho com a Louise, chamando ela de amor, e até dando comida na boca da mulher. E como o Ben é o rei dos betas, ele não faz absolutamente nada. E como eu disse lá no vídeo de como derrotar Não Fale o Mal, se colocar o Ben em um galho de árvore lado a lado, o galho vai reagir mais, porque o vento bate nele. Sem contar que a Agnes foi dormir no chão de um quarto que mais parecia um cativeiro. O lençol tinha uma mancha que parecia sangue seco, e o Ent gritou de agonia durante a noite, sem que nenhum dos pais fosse ver o que aconteceu. O papo do Perry e da Kiara é de seita pura. Os dois ficaram falando sobre se afastar da sociedade, que ninguém deveria ter filhos, e aquele discurso todo de maluco que quer isolar as vítimas do mundo exterior. Fora que durante uma caminhada, o Perry viu uma raposa e soltou que adoraria estar com um rifle pra caçar o bicho, revelando que ele tinha armas em casa. É sério que nenhum desses sinais era o suficiente pro Ben pegar as coisas e escutar a mulher dele pra vazar dali? Em vez disso, o cara preferiu ficar fazendo isso aqui com o Perry. E o Ent esperou o Ben ficar sozinho pra tentar se comunicar com ele, o que é muito importante, porque o garoto não tava com ninguém, e o fato de ele ter esperado uma brecha pra tentar avisar algo já deveria acender todas as luzes do mundo na cabecinha oca do Ben. O problema é que o Perry apareceu e chamou o garoto de volta antes que ele conseguisse, e o tapado do Ben simplesmente não percebeu que aquilo era um pedido de socorro, até porque o imbecil é o tipo de pessoa que alguém podia estar se afogando do lado dele pedindo ajuda e ele ia achar que a pessoa tava fazendo um exercício de natação. Aí, no meio da madrugada, a Louise acorda, vai ver se a Agnes está bem e descobre que a filha não tá na cama. E desesperada, ela vai até o quarto do Perry e encontra a Agnes dormindo na cama com os dois completos estranhos. Nisso a Louise pega a filha, acorda o Ben e diz que a família precisa sair daquela casa naquele momento. Na hora, o cara obedece e eles fogem de madrugada, sem nem se despedir. E até aqui, essa foi a única vez que o cérebro do cara funcionou. E provavelmente ele fez tanta força pra seguir esses comandos básicos que os neurônios dele fritaram. A família tava no carro com a fazenda ficando pra trás, e eles tinham uma chance real de sair dessa história vivos e ilesos, só com um trauma psicológico mesmo. Só que a Agnes começa a chorar, porque esqueceu o coelho de pelúcia, e pede pro pai voltar. E o que esse imbecil faz? Ele volta pra casa de dois malucos que estavam dormindo com a filha dele na mesma cama. O cara tinha acabado de fugir de uma casa, onde a filha dormiu na cama de estranhos, onde o Ent tava tentando avisar alguma coisa, e onde o dono mostrava todos os sinais de ser um psicopata, e simplesmente ele deu ré e voltou pro inferno por causa de uma pelúcia. E essa é uma das cagadas mais absurdas que eu já vi, porque nenhum dos outros que apareceram até agora tiveram a coragem de trocar a liberdade por um coelho de pano. E quando chega na fazenda, o Molenga deixa a família no carro e entra sozinho na casa para confrontar o Perry pela pelúcia. Vamos combinar, né, galera? Era muito melhor deixar a criança chorar por um bendito coelho do que voltar pra casa de dois malucos. Fora que o cara entrou desarmado na casa de um psicopata. Então se o Perry quisesse finalizar o Ben ali na cozinha era moleza, e depois era só ir até o carro e pegar a mulher e a criança. Acontece que a Kiara começa a chorar, contando que perdeu um filho e que levou a Agnes pro quarto pro instinto de mãe. E a manipulação funciona perfeitamente, porque a Louise fica sem graça com a história, e os dois acabam aceitando ficar mais tempo na fazenda. E é impressionante como esse pamonha cai em toda a armadilha emocional que jogam na frente dele, né? Acontece que, enquanto isso, o Ent levou a Agnes até um alçapão escondido no galinheiro, e mostrou pra ela um álbum macabro cheio de fotos de famílias que o Perry e a Kiara já tinham finalizado. A Agnes herdou a inteligência da mãe, e tirou a foto de tudo com o celular, e depois fingiu uma primeira menstruação usando uma planta, pra atrair a mãe e contar tudo no banheiro. Aí a Louise viu as fotos, repassou pro Ben, e os dois armaram um plano de fugir
fugir, usando a menstruação da garota como desculpa. Só que na hora da despedida, o Perry travou o casal, dizendo que ainda não estavam sendo sinceros, e a Louise teve que inventar na hora que tinha traído o marido para justificar a saída. Fora que o Ben tinha um celular com as fotos. Ele tinha provas, e mesmo com tudo isso na mão, o cara não mandou as fotos pra ninguém. Ele não ligou pra emergência e não pesquisou o número da polícia local, até porque se ele tivesse mandado as provas por mensagem pra qualquer pessoa que fosse, mesmo que o Perry finalizasse os três, pelo menos alguém saberia onde eles estavam e o que tinha acontecido. Sem contar que o jumento sabia que o Perry tinha um rifle de caça, porque o cara mesmo mostrou durante a caminhada, e não tentou pegar a arma em nenhum momento. É como se esse cara colecionasse vantagens pra nunca usar, né galera? E na hora da fuga, quando o Perry joga o Ent na água e o portão tá aberto, o Ben sai do carro para salvar o garoto. Isso ele se entregou pro Perry armado, que fechou o portão e rendeu a família inteira. Aqui a cagada não foi querer salvar o Ent, foi sair do carro sem plano nenhum, sem nem pedir pra Louise acelerar pro portão. Ele deixou o Perry virar o jogo e render a família inteira numa cena que devia terminar em fuga. Acontece que depois de serem rendidos e presos no porão, a Louise tirou um estilete que tinha pegado mais cedo e rasga a cara do Perry, permitindo que a família escape e se tranque dentro da casa. Aí o plano do idiota do Ben pra pedir socorro foi fazer um coquetel molotov e tacar no celeiro pra alguém ver a fumaça. Até aí o plano tava funcionando. Foi o primeiro lampejo de inteligência que esse cara teve. Só que o problema é que ele gastou todos os neurônios pra bolar esse plano e simplesmente esqueceu como funcionava a coordenação motora dele. Então na hora de jogar a garrafa, esse chassi de grilo joga o negócio assim. E a garrafa não quebra, galera, e cai no carro do Perry em vez de acertar o celeiro. Como eu falei em outro vídeo, a vontade era jogar esse cara do telhado junto, porque é impressionante como esse homem transforma qualquer plano em fiasco. Mas a incompetência não para no molotov, porque quando o Mike, que tava no esquema com o Perry e a Kiara, invade a casa pelo telhado e ameaça a Louise, o Ben sai do armário e tenta acertar o cara com um martelo. Nisso esse imbecil mostra que realmente tem mão de alface, erra a martelada e perde a arma na hora. E quem teve que resolver mais uma vez foi a Louise, que pegou o martelo e acabou com o Mike, enquanto esse mané ficava ali parecendo um saco de batata. Fora que na hora de fugir pelo telhado, e foi aqui que ele ganhou o apelido de Antalada, o jumento se jogou do lado errado, onde a altura era maior e torceu o pé na queda, sendo que o outro lado tinha uma janela logo embaixo, onde ele podia descer tranquilamente. E no momento final, quando a família consegue a arma, o Ben aponta pro Perry, que tá tonto pelos sedativos da Agnes, caído no chão e desarmado pela Louise. E o que esse pamonha faz? Ele não faz nada, né? Porque o cara não atira. Tinha um psicopata no chão, desarmado e cercado. E o Ben simplesmente decidiu que não valia a pena apertar o gatilho. E quem resolveu tudo foi o Ent, uma criança que pegou um tijolo e finalizou o monstro que destruiu a vida dele. No fim, a criança teve a coragem que o jumento armado não conseguiu ter, e agora essa família tem um homem de verdade como integrante. E se vocês fizerem uma lista de quem realmente salvou essa família, o resultado é humilhante. A Louise rasgou a cara do Perry com o estilete, jogou ácido nele, finalizou o Mike com o martelo e derrubou a Kiara do telhado com uma telha. A Agnes cravou o sedativo na barriga do Perry, e o Ent, uma criança, pegou um tijolo e finalizou o cara. Agora o Ben, ele errou a martelada, derrubou o molotov, torceu o pé se jogando que nem um pacote de merda e não atirou quando tinha arma apontada. Esse cara foi o peso morto que a família inteira carregou. E o Ben consegue ser pior que qualquer um dessa lista, pois o Michael até conseguiu fazer algo, mesmo que fosse coisas idiotas, o cara ainda fazia uma coisa ou outra. E o Diego até foi útil no final do barco. Agora o Ben, esse idiota aqui, não fez nada que prestasse o filme inteiro e ainda atrasou o lado da Louise inúmeras vezes. O mínimo que essa mulher tinha que fazer era pedir o divórcio quando retornasse para a sociedade, porque já ficou provado que se ela depender do Ben, ela tá lascada, né? O cara até podia ser bonzinho, já que ele voltou pra salvar o garoto, né? Só que ser gente boa e frouxo desse jeito não salva ninguém. E quem pagou o preço das boas intenções dele foi a família inteira, que tinha avisado pra ele não pisar naquela fazenda desde o começo. Então, vamos coroar o Ben como o rei dos burros, né? O cara praticamente bate 11 de 10 nos critérios de burrice. Ele ignorou todos os sinais de alerta, desde a moto com um estranho até as manchas no lençol. Recebeu um aviso da esposa e do Ent e ignorou os dois. Dava pra saber que aquele cara não era certo da cabeça. Ele repetiu o erro de voltar pro perigo 2 vezes, primeiro pela pelúcia, depois pelo Ent no portão. Ele teve a chance de escapar e devolveu de bandeja. O cara causou a situação toda aceitando o convite, e ainda tinha um celular com provas à mão e sabia do rifle de caça, mas não usou nenhuma vantagem. Parecia que esse maluco tava sabotando a própria família pra ninguém sair vivo dali. Todo momento ele pensava em algo pra afundar a família pra merda novamente. Ele foi carregado pela Louise em praticamente toda tentativa de sobrevivência, e foi fisicamente incompetente em cada tentativa. Até hoje aquela cena do molotov me dá raiva, e quase matou a família inteira por causa de um coelho de pelúcia. E é por isso que sempre que aparece alguém burro, a régua é o Ben, porque esse cara virou o exemplo máximo de burrice num filme de terror. E por todas essas cagadas imensas e consecutivas, o Ben assume o trono no Tier S+, o líder supremo dos burros. Ninguém chega aos pés da burrice dele. Todos os outros falharam tentando sobreviver, mas se duvidar, o Ben falha até em respirar. E galera, pra quem não sabe, eu tenho um grupo no WhatsApp, o Derrotando Ofertas, e sempre vamos avisar
avisando lá quando aparece descontos bons de produtos. Lembrando que não é spam, nem aquele monte de link aleatório. A gente filtra e só posta o que realmente tá com preço legal. E tem de tudo um pouco: eletrônicos, coisa de casa, itens do dia a dia, cupom da Shopee, Mercado Livre e Amazon. E se você pretende comprar alguma coisa nos próximos dias, entra lá antes. Pode ser que o que você quer esteja mais barato. A entrada é grátis. É só clicar no link da descrição ou no QR Code que está aparecendo na tela. Fala galera, qual personagem de filme de terror vocês querem ver no volume 2? E vocês acham que alguém é capaz de destronar o Ben? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir. E lembrem-se de não tomar decisões burras.